E aí, pessoal? Bom, aqui estamos para a nossa aula de Biologia da semana e estamos aí falando sobre Reino Animalia. Hoje nossa terceira aula sobre Reino Animalia, ainda falando sobre invertebrados. A aula de hoje ainda é sobre invertebrados, módulo verde. Hoje, a partir da página 15, né? Na aula passada nós falamos sobre moluscos e hoje nós vamos falar sobre artrópodes. Os artrópodes são animais que apresentam um exoesqueleto de quitina, que a gente vai falar um pouquinho mais sobre ele ali para frente, mas esse exoesqueleto de quitina é a carapaça. Por exemplo, se você pensar num besouro, o besouro tem aquela casquinha dura, né? As costas dele, aquela carapaçazinha. Aquilo ali é o exoesqueleto e ele é constituído de quitina. Quitina é um polissacarídeo, uma substância orgânica, um carboidrato complexo aí. Eles possuem pés e corpo articulado, então eles têm articulações, né? O primeiro filo aí que a gente está falando, apesar de ser invertebrados, não possuir vértebras, coluna vertebral, ele possui articulações nos pés, nas patas, no corpo, dependendo da espécie. Eles podem apresentar asas e antenas, não são todos, mas alguns vão apresentar asas e antenas, alguns vão ter só antenas, mas não vão ter asa, vai de espécie para espécie. E este filo constitui o maior de todos os grupos do reino animal. Então, o filo que mais tem espécies aí é o filo dos artrópodes, é o que vai englobar o maior número de espécies, é o maior de todos aí do reino animal. Ainda falando sobre, né, essa quantidade de espécies, ele engloba aí o grupo dos aracnídeos, que são a família das aranhas e os parentes mais próximos, os crustáceos, camarão, lagosta, caranguejo, siri, quilópodes, os quilópodes, a palavra, né, quilópode, esse prefixo aqui, ó, quilo, vem de 1000 e podes vem de pés, então 1000 pés. Os quilópodes são as centopeias, lacraias e afins. E os diplópodes, que é diplo, que vem de... Ai, gente, não fugiu agora, o diplo. Não fugiu completamente o que significa. Mas eu sei que é a família do piolho de cobra e afins também. Não, mas sumiu mesmo agora. O que significa o diplo? Vários insetos exibem organizações sociais. Então, insetos que são artrópodes, eles apresentam, é característico de várias espécies apresentar organização social. Como, por exemplo, o exemplo mais famoso aí, né? As abelhas. As abelhas são insetos, fazem parte aqui do grupo dos artrópodes e elas possuem uma organização social bem marcante ali, né? Você tem a abelha rainha, você tem os zangões, você tem as operárias, cada uma tem o seu papel. Na formiga também, nos formigueiros, né? As formigas, elas também possuem uma sociedade muito bem organizada, muito bem estruturada ali, onde cada um tem o seu papel, cada um tem a sua função realmente ali. Então, isso é uma característica de vários outros insetos. Mais famoso aí, abelha e formiga, mas se não me engano, os cupins também têm esse tipo de organização. Normalmente, esses insetos que vivem em colônias, eles vão possuir esse tipo de organização social aí, ok? Os artrópodes possuem uma grande importância econômica. E aí a gente pode lembrar, obviamente, daqueles que são utilizados como fonte de alimento, que estão inclusive aí na alta gastronomia, como por exemplo, né, os crustáceos, caranguejo, lagosta, camarão, siri, são todos aí pratos de alta gastronomia, de alto valor econômico, então tem uma importância econômica importante, tem dinheiro girando ao redor disso, muito dinheiro. Um outro exemplo aí de importância econômica é o bicho da seda. O bicho da seda é um inseto, um artrópode, e ele produz a seda. Na verdade, a larva do bicho da seda, quando ela vai passar de forma, né, de larva para mariposa, ela vai criar um casulo e esse casulo é feito de
fio de seda, o fio que vai produzir depois o tecido, né? Então tem uma grande importância econômica. Seda é um tecido bem caro aí, né? Então vai ter uma importância econômica legal aí. Deixa eu ver se tem mais algum exemplo aí de importância econômica. Abelhas, esqueci de falar das abelhas, né? Que são importantes também. Produção de alimento, mel, própolis e afins aí, muito importante também. E com relação à importância ecológica, a gente tem aí o fato dos microcrustáceos, aqueles que fazem parte do fitoplâncton. Fitoplâncton a gente já estudou quando a gente estava estudando reino plantae, né, que a gente estudou o fitoplâncton um pouquinho. O fitoplâncton, que é toda aquela base ali da cadeia alimentar marinha, tem os microcrustáceos, que são herbívoros, então eles se alimentam de vegetais marinhos e eles servem de alimento para toda a cadeia de animais marinhos aí e também alguns terrestres. Então eles têm essa importância grande aí, né, considerando a ecologia, de ser base de cadeia alimentar para diversas espécies. E aí você pode pensar também, né, além deles, né, que são importantíssimos, os outros insetos aqui, terrestres, né, que também servem de alimento para outras espécies e constituem ali os primeiros níveis, né, da cadeia alimentar. E, como nós sabemos, se você desestrutura um nível da cadeia alimentar, você acaba levando consequências para toda ela, né? Então, eles têm sim uma grande importância ecológica por causa disso. Aqui eu tenho algumas fotos para vocês verem aqui os nossos amigos artrópodes, alguns exemplos, né, porque são infinitas. A abelha é um artrópode, está ali ela trabalhando. Aqui a gente tem uma centopeia ou lacraia, né, o nome que você preferir. Essa aqui está até bonitinha, tem uns que são mais feias, mas é um artrópode. Caranguejo, que é um outro artrópode também. Borboleta, um inseto, um artrópode. Um besouro, lindo esse besouro, também é um artrópode. Uma aranha, não sei se isso é uma tarântula, se isso é uma caranguejeira, não sei nem se é a mesma espécie, mas também é um artrópode. Um escorpião negro, lindo também, não queria ele perto de mim, mas aqui na foto, lindão, tá? E não, exemplos que eu coloquei foram só esses, porque senão a gente ia ficar aqui vendo foto até o dia amanhecer e não ia chegar a ver tudo. Então agora a gente vai falar especificamente sobre o exoesqueleto dos artrópodes. Como eu falei para vocês lá atrás, o exoesqueleto ele é feito de quitina, que é um polissacarídeo, um carboidrato. Então que ele é um carboidrato estrutural, quitina, que vai dar a estrutura ali para esse exoesqueleto. Como característica aí, ele é um exoesqueleto rígido e impermeável. Por que ele é assim? Para dar proteção ao animal. Ele é rígido para dar proteção como, por exemplo, impactos, né, físicos, um pisão, uma batida, alguma coisa do gênero, e também proteção contra predadores, e ser impermeável para que ele não entre água ali no corpo dele e também para que ele não perca água por desidratação. Esse exoesqueleto de quitina foi um passo muito importante para que os artrópodes conseguissem viver em ambiente seco, porque todos os outros filos que a gente falou até agora, né, moluscos, platelmintos, nematelmintos, quinidários, todos eles viviam em ambiente úmido, dependiam muito da água, né? Os crustáceos não, eles possuem, os artrópodes não, eles possuem esse exoesqueleto aí que vai garantir a eles a não perda de água, que eles percam menos água aí, não vão se desidratar tão facilmente. Por outro lado, esse exoesqueleto, ele limita o crescimento do animal, porque ele é uma proteção, uma casca rígida. O corpo do animal fica ali dentro, então não tem como crescer, né? Não tem espaço, porque ele não é expansível. E esse exoesqueleto, por ele ser rígido, não ser flexível, e esse animal precisa crescer, né, durante a vida dele, ele vai realizar aí durante a vida dele várias mudas ou equidizes. Essa muda é a troca do exoesqueleto. De tempos em tempos, o artrópode vai trocar de exoesqueleto. Ele vai abandonar aquele exoesqueleto velho
e vai desenvolver um novo exoesqueleto. O período aí entre uma muda, Não, perdi o nome do negócio? Acabei de falar. Ecdise. O período entre uma ecdise e outra é chamado de intermudas. É o intervalo entre uma muda e outra. A duração das intermudas aumenta à medida que o animal envelhece. Por quê? Vamos pensar na nossa espécie, né, para ficar mais fácil. A gente nasce, bebezinho, e aí a gente cresce, né? A gente cresce até uma determinada idade. Depois disso a gente para de crescer. Com os artrópodes é a mesma coisa. Eles crescem quando eles são mais jovens, né? Então eles estão crescendo mais e mais rápido. Então precisa fazer muitas mudas. Depois que eles alcançam a fase adulta, a maturidade, alguns deles param de crescer e alguns deles a taxa de crescimento cai drasticamente, fica bem mais lento esse crescimento. Então não tem assim uma necessidade tão grande de fazer essa muda de exoesqueleto. Então o intervalo aí entre uma muda e outra vai ficando cada vez maior, né? As intermudas vão aumentando. Algumas espécies, elas vão fazer muda, troca de exoesqueleto apenas até alcançar a maturidade sexual, até eles ficarem adultos. Quando eles alcançam essa maturidade, quando eles estão prontos para se reproduzir, para de trocar exoesqueleto, não tem mais muda. Outras espécies realizam mudas de exoesqueleto a vida inteira, mesmo que já tenha alcançado aí a maturidade. Como exemplo aí, olha, os caranguejos, eles fazem muda a vida inteira, independente de já ter maturidade sexual ou não. Agora, aranha, por exemplo, é só até alcançar a fase adulta. Depois que ela se torna uma aranha adulta, ela para as trocas aí de exoesqueleto. Essa muda que ocorre aí no exoesqueleto, ela é controlada por hormônios, como aí, por exemplo, o equidissona. Equidissona é o principal hormônio responsável pelo controle das trocas aí dessas mudas. Quando essas mudas ocorrem, o que acontece? Ele tinha lá o exoesqueleto. Eu sempre gosto de pensar no besouro, né, que é mais fácil de eu imaginar. E aí ele perde aquela casca. E aí, quando ele perde a casca, ele não tem uma outra casca ali embaixo dela automaticamente. Ele precisa de um tempo para poder desenvolver esse novo exoesqueleto de quitina. Então, o que acontece? Esse período em que ele sai do exoesqueleto antigo até o novo exoesqueleto ficar pronto, esse animal fica exposto, porque o exoesqueleto é que funciona como a proteção dele, né? Então, muitos desses animais, eles procuram um ambiente seguro, um abrigo, para poder ficar ali escondido até que o novo exoesqueleto se desenvolva e ele tenha novamente uma proteção, seja ela contra predador, impacto físico, contra perda de água e outros fatores. Então, no intervalo entre o crescimento de um exoesqueleto, entre a perda do exoesqueleto antigo e a formação do novo exoesqueleto, que não ocorre do dia para a noite, eles normalmente ficam escondidos ali em algum ambiente seguro, longe de qualquer perigo aí que possa haver para eles, certo? Aqui eu tenho um gráfico, esse gráfico está na apostila de vocês, só que esse daqui está mais explicadinho para vocês observarem. Essa linha tracejada aqui, ela representa a taxa de crescimento dos animais, qualquer animais que não sejam artrópodes. O que acontece? Essa taxa de crescimento, ela é exponencial, né? Ela começa muito alta, tá vendo? Que ela está quase na vertical, e aí com o passar do tempo, ela vai diminuindo até ficar constante, né? O animal vai crescendo, até que ele alcança uma altura de adulto aí, né? Vai se estabilizar. No caso dos artrópodes, isso ocorre de uma maneira diferente. Ele vai ter um crescimento muito rápido, aí ele vai parar de crescer. Aí, quando ele realizar a muda, aí aqui nesse ponto, ó, ele cresce, aí parou de crescer, né? Fica com um tamanho fixo. Aí, quando ele chega nesse ponto aqui, ele vai realizar a muda. Ele perde o exoesqueleto. Quando ele perde aquele exoesqueleto, o corpo dele está livre para crescer. Aí ele vai crescer
muito rápido. Vai se desenvolver rapidamente. Aí quando chega aqui, o novo exoesqueleto fica pronto. Aí ele para de crescer de novo. Aí ele fica com um determinado tamanho até ele fazer uma nova muda. Perdeu o exoesqueleto de novo e aí ele vai crescer novamente até o novo exoesqueleto ficar pronto. Então é assim que vai funcionar o crescimento dos artrópodes. Ele só cresce durante a muda, durante a equidise, a troca aí do exoesqueleto. E no período de intermuda, o tamanho dele fica constante, né? Praticamente assim, cresce milímetros, milésimos, né? Coisa mínima, coisas ínfimas mesmo. Aqui eu tenho para vocês, olha, uma ilustração de uma cigarra saindo do seu exoesqueleto. Então aqui, ó, parece uma outra cigarra, né? Mas na verdade não é. Aqui é só o exoesqueleto dela, a casquinha dela. Ela sai dali de dentro e ela abandona isso aqui. Isso aqui é muito comum de você encontrar na natureza mesmo. Você pensa até que é um inseto morto, mas na verdade não é. É apenas o exoesqueleto que ele abandonou ali e ela sai para desenvolver um novo exoesqueleto. Então ela saiu ali, naquele momento que ela está saindo, ela está totalmente exposta, ela não tem proteção física não, o exoesqueleto ainda vai se desenvolver. Aqui a gente tem uma foto de um grilo também saindo do seu exoesqueleto. Então aqui, ó, o exoesqueleto dele e ele saindo aqui para poder desenvolver o seu próximo exoesqueleto, certo? Eu coloquei foto só desses dois porque na internet a gente acha muito foto de cigarra. Cigarra já tinha colocado, não justificava. E aí a classe dos invertebrados, a classificação dela. A classe dos invertebrados, ela é dividida, o filo dos invertebrados é dividido em 5 classes. Insetos, crustáceos, aracnídeos, quilópodes e diplópodes. Insetos, como nós sabemos aí, né? Abelha, formiga, Joaninha... E fiquei na dúvida agora se a joaninha é aracnídeo ou se ela é inseto. Fiquei na dúvida mesmo. Besouro e por aí vai. Crustáceo, camarão, lagosta, caranguejo, siri. Aracnídeo, aranha, escorpião. Só estou lembrando dessas duas espécies. Quilópodes, centopeias, lacraias. Diplópodes, piolho de cobra. São exemplos aí de cada classe. E aí, na página 16 da apostila de vocês, tem uma tabela com as características de cada classe do filo dos artrópodes. E aqui eu coloquei uma outra tabela, que é bem parecida com essa, apenas para a gente ver aqui, né? Então, a gente tem aqui uma tabela que relaciona a classe, o corpo, como é que é o corpo desse animal, a quantidade de patas, porque a quantidade de patas vai variar de uma classe para outra. O tipo de respiração que ele vai ter, o tipo de excreção e alguns exemplos. Então a gente tem aqui, ó, inseto, aracnídeo, crustáceo, quilópode, diplópode. Os insetos, eles têm o corpo deles formado por cabeça, tórax e abdômen. Então aí tem essas 3 partes definidinhas. Eles vão ter 3 pares de patas, ou seja, vão ser 6 patinhas, 3 de um lado e 3 do outro. Esses são insetos. A respiração deles é traqueal, ou seja, eles têm uma traqueia e é nessa traqueia que ocorre a troca gasosa de oxigênio com dióxido de carbono, tudo ocorre na traqueia. E a excreção dele é através dos túbulos de Malpighi. Os túbulos de Malpighi são túbulos excretores característicos dos insetos. Inseto tem túbulo de Malpighi para liberar excreção, seja ela resíduo de sistema digestório, seja algum tipo de excreção de sistema circulatório, qualquer coisa que ele precisar eliminar do corpo dele, vai sair pelo túbulo de Malpighi. Esse túbulo de Malpighi, ele costuma ficar localizado próximo das antenas dos animais. Exemplo aí, gafanhoto, barata, abelha, borboleta, grilo, mosca, são exemplos de insetos. Segundo grupo, o grupo dos aracnídeos.
O corpo dos aracnídeos é formado pelo cefalotórax e abdômen, então são apenas duas partes. Com relação à quantidade de patas, eles possuem 4 pares, 4 pernas de um lado, 4 pernas do outro. A respiração deles é filotraqueal, então ocorre na filotraqueia. A filotraqueia é um órgão que é como se fosse um pulmão, só que ele é um monte de membranas, não chega a ser igual ao nosso pulmão, não, que tem os alvéolos pulmonares, não. Ele é uma versão mais simples, um pulmão simplificado, vamos pensar assim. Então tem ali a respiração filotraqueal, ocorre na filotraqueia. A excreção, ela vai ocorrer através dos túbulos de Malpighi e as glândulas coxais. O túbulo de Malpighi vai liberar a excreção e as glândulas coxais vão liberar excreções específicas do sistema circulatório. A glândula coxal, ela tem o papel de purificar o sangue dos aracnídeos e liberar as impurezas que são encontradas ali. Exemplo, aranhas, ácaros, escorpiões e carrapatos são exemplos de aracnídeos. Crustáceos. O corpo do crustáceo é parecido com o corpo dos aracnídeos, né? Só tem cefalotórax e abdômen. Com relação à quantidade de patas é diferente, né? Eles têm 5 pares de patas, 5 perninhas de cada lado. A respiração deles é branquial, através de brânquia, né? Igual os peixes, né? Guelra dos peixes. Não é pulmonar, é branquial. Eles fazem a excreção através das glândulas verdes, que tem esse nome porque elas são realmente verdes. São glândulas que ficam ali dentro do corpo dos crustáceos, que também serve para liberar resíduo. Exemplo, camarão, lagosta, siri, caranguejo e lagostim. Quilópodes. Os quilópodes têm cabeça e tronco apenas. Eles vão ter aí um par de patas por segmento, porque o corpo dos quilópodes, centopeia, ele é todo segmentado, né? É um monte de partezinhas, né? Se você pensar no corpo dela, é um monte de segmentos. Cada segmento vai ter um par de patinhas. A respiração é traqueal, como a dos insetos. A excreção é através dos túbulos de Malpighi. Exemplo, lacraia ou centopeia. E os diplópodes? Os diplópodes, o corpo deles possui cabeça, tórax e abdômen. Eles têm 2 pares de patinha por segmento, então cada partezinha vai ter 2 pares de patas. Respiração traqueal, excreção por túbulo de Malpighi, exemplo, piolho de cobra. Então aqui a gente tem as características gerais, me embolei no fio, as características gerais dos artrópodes, tá? Partes do corpo, quantidade de patas, né? Para vocês saberem de cada um. Às vezes cobra isso na prova, tá, gente? Quantidade de patas, então, uma característica importante ali. Respiração, excreção e os exemplos. Correto? Tranquilinha nessa aula de hoje. Achei até que eu fosse falar mais, mas nem falei tanto. Falei aproximadamente aí uns 25 minutos só. Próxima aula, a gente vai falar sobre equinodermos, para a gente dar prosseguimento aí, tá bom? Boa semana para vocês, até semana que vem.